Joaquim Tranca-Pés, outro espécime de guerrilheiro sanhudo, que velava no Angico, ombreia com o Major Sariema, de estatura mais elegante, lidador sem posição fixa, destemeroso mais irrequieto, talhado para as arrancadas subitâneas e atrevidas. Antepõe-se-lhe, no aspecto, o tragicômico Raimundo Boca Torta do Itapicuru, espécie de funâmbulo patibular, fez-se contorcida em esgarferino, como um traumatismo hediondo. O ágil Chico Ema, quem se confiar à coluna volante de espias, surge junto a um cabecilha de primeira linha, Norberto, predestinado à chefia suprema. Nos últimos dias de Canudos. Quinquim de Coiqui, um crente abnegado que alcançaria a primeira vitória sobre a tropa legal, Antônio Fogueteiro, do pau-ferro. Incansável aliciador de prosélitos, José Gamo, Fabrício de Corobocó. A massa restante dos fiéis volviles, intermitentes, nos intervalos dos quiris inçados de silabadas incríveis, olhares carinhosos, refertos de esperanças. O velho Macambira, pouco afeiçoado à luta, de coração mole. Segundo o dizer expressivo dos matutos, mas espírito infernal no gizar tocaias incríveis, espécie de manus decrépito, mais perigoso ainda, tomba de bruços no chão, tendo ao lado o filho, Joaquim. Criança arrojada e impávida, que figuraria em belo lance de heroísmo, mais tarde. Alheio à credulidade geral, um explorador solerte, Vila Nova. Finge que ora, remascando cifras. E na frente de todos, o comandante da praça, o chefe do povo, o astuto João Abade, abrange-no olhar dominador a turba genuflexa. No meio destes perfis trágicos uma figura ridícula, Antônio. Beato, mulato espigado, magríssimo, adelgaçado pelos jejuns. Muito da privança do conselheiro, meio sacristão, meio soldado. Misseiro de Bacamarte, espiando, observando, indagando. Insinuando-se jeitosamente pelas casas, esquadrinhando todos os recantos do arraial, e transmitindo a todo instante ao chefe supremo, que raro abandonava o santuário, as novidades existentes. Completa-o, como um prolongamento, José Félix, o Taramela. Quinhoeiro da mesma predileção, guarda das igrejas, chaveiro e mordomo do conselheiro, tendo sob as ordens as beatas de vestidos azuis cingidas de cordas de linho, encarregadas da roupa, da refeição exígua daquele e de acenderem diariamente as fogueiras para as rezas. E um tipo adorável, Manuel Quadrado, olhando para tudo aquilo com indiferença nobilitadora. Era o curandeiro, o médico. Na multidão suspeita a natureza tinha, afinal, um devoto, alheio à desordem, vivendo num investigar perene pelas drogarias primitivas das matas. Urbeja das imagens. As rezas, em geral, prolongavam-se. Percorridas todas as escalas das ladainhas, todas as contas dos rosários, rimados todos os benditos, restava ainda a cerimônia final do culto, remate obrigado daquelas. Era urbeja das imagens. Instituíra o conselheiro, completando no ritual fetichista a transmutação do cristianismo incompreendido. Antônio Beatinho, o altareiro, tomava de um crucifixo, contemplava-o com o olhar diluído de um faquir em êxtase, aconchegava-o do peito, prostrando-se profundamente, imprimia-lhe ósculo prolongado, e entregava-o, com um gesto amolentado, ao fiel mais próximo, que lhe copiava, sem variantes, a mímica reverente. Depois erguia uma Virgem Santa, reeditando os mesmos atos. Depois o bom Jesus. E lá vinham, sucessivamente, todos os santos. E registros, e veronicas, e cruzes, vagarosamente, entregues à multidão sequiosa, passando, um a um, por todas as mãos, por todas as bocas e por todos os peitos. Ouviam-se os beijos chirriantes, inúmeros, e num crescendo, extinguindo-lhes a assonância surda. O vozear indistinto das prédicas balbuciadas a meia voz, dos meia culpas ansiosamente socados nos peitos arfantes e das primeiras exclamações abafadas, reprimidas ainda, para que se não perturbasse a solenidade. O misticismo de cada um, porém,
ia-se a pouco e pouco confundindo na nevrose coletiva. De espaço a espaço a agitação crescia, como se o tumulto invadisse a Assembleia adstrito as fórmulas de programa preestabelecido, à medida que passavam as sagradas relíquias. Por fim as últimas saíam, entregues pelo beato. Quando as primeiras alcançavam as derradeiras filas dos crentes. Como lava-se a ebriez e o estonteamento daquelas almas simples. Desbordavam as emoções isoladas, confundindo-se repentinamente, avolumando-se, presas no contágio irreprimível da mesma febre e, como se as forças sobrenaturais, que o animismo ingênuo emprestava às imagens, penetrassem afinal as consciências. Desequilibrando-as em violentos abalos, salteava a multidão um desvairamento irreprimível. Estrugiam exclamações entre piedosas e coléricas, desatavam-se movimentos impulsivos, de iluminados, estalavam gritos lancinantes, de desmaios. Apertando ao peito as imagens babujadas de saliva, mulheres alucinadas tombavam escabujando nas contorções violentas da histeria, crianças assustadiças desandavam em choros e, invadido pela mesma aura de loucura, o grupo varonil dos lutadores, dentre o estrépito e os tinidos, e o estardalhaço das armas entrebatidas, vibrava no mesmo icto assombroso, em que explodia, desapoderadamente, o misticismo bárbaro. Mas de repente o tumulto cessava. Todos se quedavam ofegantes, olhares presos no extremo da latada junto à porta do santuário, aberta e enquadrando a figura singular de Antônio Conselheiro. Este abeirava-se de uma mesa pequena. E pregava. Por que não pregar contra a República? Pregava contra a República, é certo. O antagonismo era inevitável. Era um derivativo à exacerbação mística, uma variante forçada ao delírio religioso. Mas não traduzia o mais pálido intuito político, o jagunço é tão inapto para prender a forma republicana como o monárquico-constitucional. Ambas lhe são abstrações inacessíveis. É espontaneamente adversário de ambas. Está na fase evolutiva em que só é conceptível o império de um chefe sacerdotal ou guerreiro. Insistamos sobre esta verdade, e a Guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história. Tivemos, inopinadamente, ressurreta e em armas em nossa frente, uma sociedade velha, uma sociedade morta, galvanizada por um doido. 66. Não a conhecemos. Não podíamos conhecê-la. Os aventureiros do século XVII, porém, nela topariam relações antigas, da mesma sorte que os iluminados da Idade Média se sentiriam à vontade, neste século, entre os demonopatas de Verzegnis ou entre os stundistas da Rússia. Por que essas psicoses epidêmicas despontam em todos os tempos e em todos os lugares como anacronismos? Palmares, contrastes inevitáveis na evolução desigual dos povos. Patente sobretudo quando um largo movimento civilizador lhes impele vigorosamente as camadas superiores. Os perfeccionistas exagerados rompem, então, ilógicos, dentre o industrialismo triunfante da América do Norte, e a sombria Sturmis, inexplicavelmente inspirada pelo gênio de Klopstock, comparte o berço da renascença alemã. Entre nós o fenômeno foi porventura ainda mais explicável. Vivendo 400 anos no litoral vastíssimo, em que palejam reflexos da vida civilizada, tivemos de improviso, como herança inesperada, a República. Ascendemos, de chofre, arrebatados na caudal dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que jazem, no âmago do país, um terço da nossa gente. Iludidos por uma civilização de empréstimo, respigando, em faina cega de copistas, tudo o que de melhor existe nos códigos orgânicos de outras nações, tornamos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa. Por que não nolo separam um mar? Separam-no-los 3 séculos.
E quando pela nossa imprevidência inegável deixamos que entre eles se formasse um núcleo de maníacos, não vimos o traço superior do acontecimento. Abreviamos o espírito ao conceito estreito de uma preocupação partidária. Tivemos um espanto comprometedor ante aquelas aberrações monstruosas, e, com arrojo digno de melhores causas, batemo-los a cargas de baionetas. Reeditando por nossa vez o passado, numa entrada em glória, reabrindo nas paragens infelizes as trilhas apagadas das bandeiras. Vimos no agitador sertanejo, do qual a revolta era um aspecto da própria rebeldia contra a ordem natural, adversário sério. Estrena o paladino do extinto regime, capaz de derruir as instituições nascentes. E Canudos era a vendeia. Entretanto, quando nos últimos dias do arraial foi permitido o ingresso nos casebres estraçoados, salteou o ânimo dos triunfadores decepção dolorosa. A vitória duramente alcançada dera-lhes direito à devassa dos lares em ruínas. Nada se eximiu à curiosidade insaciável. Ora, no mais pobre dos saques que registra a história, onde foram despojos opimos imagens mutiladas e rosários de cocô, o que mais acirrava a cobiça dos vitoriosos eram as cartas, quaisquer escritos, e principalmente, os desgraciosos versos encontrados. Pobres papéis, em que a ortografia bárbara corria parelhas com os mais ingênuos absurdos e a escrita irregular e feia parecia fotografar o pensamento torturado, eles resumiam a psicologia da luta. Valiam tudo porque nada valiam. Registravam as prédicas de Antônio Conselheiro e, lendo-as, põe-se de manifesto o quanto eram elas afinal inócuas, refletindo o turvamento intelectual de um infeliz. Porque o que nelas vibra em todas as linhas é a mesma religiosidade difusa e incongruente, bem pouca significação política permitindo emprestar-se às tendências messiânicas expostas. O rebelado arremetia com a ordem constituída porque se lhe afigurava iminente o reino de delícias prometido. Prenunciava-o a república, um pecado mortal de um povo, a heresia suprema indicadora do triunfo efêmero do anticristo. Os rudes poetas, rimando li os desvarios em quadras incolores, sem a espontaneidade forte dos improvisos sertanejos, deixaram bem vivos documentos. Nos versos disparatados, que deletreamos pensando, como Renan, que há, rude e eloquente, a segunda Bíblia do gênero humano. Nesse gaguejar do povo, copiemos ao acaso alguns. Saiu Dom Pedro II para o Reino de Lisboa. Acabou-se a monarquia. O Brasil ficou à toa. A república era a impiedade. Garantidos pela lei. Aqueles malvados estão. Nós temos a lei de Deus. Eles têm a lei do cão. Bem desgraçados são eles. Para fazerem a eleição. Abatendo a lei de Deus. Suspendendo a lei do cão. Casamento vão fazendo. Só para o povo iludir. Vão casar o povo todo. No casamento civil. O governo demoníaco, porém, desaparecerá em breve. D. Sebastião já chegou. E traz muito regimento. Acabando com o civil. E fazendo o casamento. O anticristo nasceu. Para o Brasil governar. Mas aí está o conselheiro. Para dele nos livrar. Visita-nos vem fazer. Nosso rei D. Sebastião. Coitado daquele pobre. Que estiver na lei do cão. 67. A lei do cão. Este era o apotegma mais elevado da seita. Resumia-lhe o programa. Dispensa todos os comentários. Eram, realmente, fragílimos, aqueles pobres rebelado. Requeriam outra reação. Obrigavam-nos a outra luta. Entretanto enviamos-lhes o legislador Comblain, e esse argumento único, incisivo, supremo e moralizador a abala. Mas antes tentou-se empresa mais nobre e mais prática. Uma missão abortada. Em 1895, em certa manhã de maio, no alto de um contraforte da favela, apareceu,
ladeada de duas outras, figura estranha àqueles lugares. Era um missionário capuchinho. Considerou por instantes o arraial imenso, embaixo. Desceu. Devagar a encosta. Daniel vai penetrar na furna dos leões. Acompanhemo-lo. Seguido de Frei Caetano de São Léo e do vigário do Ucumbe. Frei João Evangelista de Monte Marciano passa o rio e abeira-se dos primeiros casebres. Alcança a praça desbordante de povo. Perto de 1000 homens armados de bacamartes, garrucha, facão, etc., e tem a impressão de haver caído, de súbito, no meio de um acampamento de beduínos. Não se lhe intibia, porém, o ânimo. Blindado pela fortaleza tranquila dos apóstolos. Passa, impassível, por diante da capela, em cuja porta se adensam mais compactos agrupamentos. Envereda logo por um beco tortuoso. Atravessa-o. Seguido dos companheiros de apostolado. Enquanto às portas os moradores surpreendidos saem a vê-los, ar irrequieto e olhar. Ao mesmo tempo indagador e sinistro, denunciando consciências perturbadas e intenções hostis. Chega por fim à casa do velho vigário do Ucumbe, que não se abria há mais de ano, porque há tanto remontava sua ausência. Ressentido por desacato que sofrerá e mal se refaz da jornada extenuadora. Comoviam-no o espetáculo dos infelizes que acabava de encontrar armados até aos dentes, e o quadro emocionante daquela tebaida turbulenta. Antolham-se-lhe novas impressões desagradáveis. A breve trecho passam-lhe à porta 8 defuntos levados sem sinal algum religioso para o cemitério, ao fundo da igreja velha. 8 redes de caroá sob que arcavam carregadores ofegantes passando, rápidos, ansiosos por alijá-las, como se na cidade sinistra o morto fosse um desertor do martírio, indigno da atenção mais breve. Entre mentes, correrá a nova da chegada, sem que o conselheiro se abalasse ao encontro dos emissários da igreja. Permanecerá indiferente, assistindo aos trabalhos de reconstrução da capela. Procuraram-no, então, os padres. Deixam a casa. Tomam de novo pela viela sinuosa. Entram na praça. Atravessam-na, sem que o menor brado hostil os perturbe. E ao chegarem à sede dos trabalhos os magotes de homens cerram fileiras junto à porta da capela abrindo-lhes extensa ala. Do ajuntamento temeroso parte animadora saudação de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a qual era de praxe. Resposta. Para sempre seja louvado tão bom Senhor. Entram no pequeno templo e acham-se diante de Antônio Conselheiro, que os acolhe com boa sombra e, com a placabilidade habitual, dirige-lhes a mesma saudação pacífica. Retrato do conselheiro. Vestia túnica de azulão, tinha a cabeça descoberta e empunhava um bordão. Os cabelos crescidos sem nenhum trato, a caírem sobre os ombros, as longas barbas grisalhas. Mais para brancas, os olhos fundos raramente levantados. Para fitar alguém, o rosto comprido de uma palidez quase cadavérica, o porte grave e ar penitente. Impressionaram grandemente os recém-vindos. 68. Reanima-os, contudo, recepção quase cordial. De encontro ao que previam, o conselheiro parece aprazer-se da visita. Quebra habitual reserva e o obstinado mutismo. Informa-os do andamento dos trabalhos, convida-os a visitá-los, e presta-se de boa afeição a servir-lhes de guia pelos repartimentos do edifício. E lá seguem. Todos, vagarosos, guiados pelo velho solitário que orçava nesse tempo dos 60 anos, e cujo corpo franzino, arcado sobre o bordão, avançava em andar remorado, sacudido de instante a instante por súbitos acessos de tosse. Não se podiam exigir melhores preliminares à missão. Aquele agasalho era meia vitória. Mas coube ao missionário anulá-la, desajeitadamente. Ao atingirem o coro, como se achassem um tanto afastados do grosso dos fiéis,
que os seguiam à distância, pareceu-lhe que a oportunidade era de molde para interpelação decisiva. Era uma precipitação, sobre inútil, contraproducente. O insucesso sobreveio, inevitável. Aproveitei a ocasião de estarmos quase a sós e disse: li que o fim a que eu ia era todo de paz e que assim muito estranhava só enxergar ali homens armados e não podia deixar de condenar que se reunissem em lugar tão pobre. Tantas famílias entregues à ociosidade, num abandono e misérias tais que diariamente se davam de 8 a 9 óbitos. Por isto, de ordem, e em nome do senhor arcebispo, ia abrir uma santa missão e aconselhar o povo a dispersar-se e a voltar aos lares e ao trabalho no interesse de cada um e para o bem geral. Esta intransigência, este mal-sopitado assomo, partindo a finura diplomática nas arestas rígidas do dogma, não teria, certo, o beneplácito de São Gregório, ó o Grande, a quem não escandalizaram os ritos bárbaros dos saxonios, e foi um desafio imprudente. Enquanto isto dizia, a capela e o coro enchiam-se de gente. Ainda não acabará eu de falar e já eles a uma voz clamavam: nós queremos acompanhar o nosso conselheiro. Era a desordem iminente. Sobresteve-a, porém, a placidez admirável, a mansuetude, por que não dizer cristã, de Antônio, conselheiro. Que o próprio missionário fale. Este os fez calar, e voltando-se para mim disse: é para minha guarda que tenho comigo estes homens armados, porque vê Revma. Há de saber que a polícia atacou-me e quis matar-me no lugar chamado Maceté, onde houve mortes de um e outro lado. No tempo da monarquia. Deixei-me prender, porque reconheci o governo, hoje não. Porque não reconheço a república. Esta explicação, de forma respeitosa e clara, não satisfez o capuchinho, que tinha a coragem de um crente mas não o tato finíssimo de um apóstolo. Contraveio, parafraseando a prima Petri: senhor, se é católico, deve considerar que a Igreja condena as revoltas, e aceitando todas as formas de governo, ensina que os poderes constituídos regem os povos em nome de Deus. Era quase, sem variantes, a própria frase de São Paulo, em pleno reinado de Nero. E continuou: é assim em toda parte, e a França, que é uma das principais nações da Europa, foi monarquia por muitos séculos. Mas há mais de 20 anos é república, e todo o povo, sem exceção dos monarquistas de lá, obedece às autoridades e às leis do governo. Frei Monte Marciano, nesse remoer nulíssimas considerações políticas, insciente da significação real da desordem sertaneja, diz por si mesmo as causas do insucesso. Desdobrou, afinal, inteira a estatura anômala de propagandista, faltando apenas ter sob as dobras do hábito a escopeta do cura de Santa Cruz. Nós mesmos aqui no Brasil, a principiar do bispo até o último católico, reconhecemos o governo atual, somente. Vós não vos quereis sujeitar? É mal pensar esse, é uma doutrina errada a vossa. A frase final vibrou como uma apóstrofe. De dentro da multidão partiu, pronta, a réplica arrogante: vê Revma. É que tem uma falsa doutrina e não o nosso conselheiro. Desta vez ainda o tumulto, prestes a explodir, retraiu-se a um gesto lento do conselheiro que, voltando-se para o missionário, disse: eu não desarmo a minha gente, mas também não estorvo a santa missão. Esta iniciava-se agora sob maus auspícios. Apesar disto correu em paz até ao quarto dia, e concorridíssima, cerca de 5.000 assistentes, entre os quais todos os homens válidos se destacavam, carregando bacamartes, garruchas, espingardas, pistolas e facões de cartucheira a cintegorro à cabeça, na atitude de quem vai à guerra. Assistia-as também o conselheiro, ao lado do altar, atento e impassível como um fiscal severo, deixando escapar alguma vez gestos de desaprovação que os maiorais da Grey confirmavam com incisivos protestos. Estes,
contudo, ao que parece, não tinham gravidade alguma. Apenas um ou outro exaltado, violando o velho privilégio, se permitia sulcar de apartes a oratória sagrada. Assim que praticando o pregador sobre o jejum, como meio de mortificar a matéria e refrear as paixões, pela sobriedade, sim. Entretanto exigir demoradas angústias, porque podia-se jejuar. Muitas vezes comendo carne ao jantar e tomando, pela manhã, uma chávena de café, tolheu-lhe o sermão irreverente e irônica. Contradita. Ora! Isto não é jejum, é comer a fartar. No quarto dia da missão, porém reincidindo o capuchinho no descabido tema político, pioraram as coisas. Começou intensa propaganda contra a pregação do padre maçom protestante e republicano, emissário do governo e que de inteligência com este ia abrir caminho à tropa que viria de surpresa prender o conselheiro e exterminar a todos eles. Não se temeu aquele da rebelião emergente. Afrontou-se com ela, acirrando-a temerariamente. Escolheu como assunto de prédica subsequente o homicídio, e, sem se furtar aos perigos da arrojada tese, falando em corda na casa do enforcado, espraiou-se em alusões imprudentes que temos por escusado registrar. A reação foi imediata. Chefiava-a João Abade, cujo apito, vibrando estridulamente na praça, congregou todos os fiéis. O caso passou em 20 de maio, 7º da missão. Reunidos, arrancaram dali em algazarra estrepitante de vivas ao bom Jesus e ao divino Espírito Santo, na direção da casa em que se acolhiam os visitantes, fazendo-lhes sentir que deles não careciam para a salvação eterna. Estava extinta a missão. Excetuando 55 casamentos de amancebados, 102 batizados e mais de 400 confissões, o resultado fora nulo, ou antes negativo. Maldição sobre a Jerusalém de Taipa. O missionário, como outrora os apóstolos às portas das cidades que os repeliam, sacudiu o pó das sandálias apelando para o veredictum tremendo da justiça divina. E abalou, furtando-se a seguro pelos becos, acompanhado dos 2 sócios de reveses. Galga a estrada coleante, entre os declives da favela. Atinge o alto da montanha. Para um momento. Considera pela última vez o povoado, embaixo. É invadido de súbita onda de tristeza. Equipara-se ao divino Mestre diante de Jerusalém. Mas amaldiçoou